Senhor Jesus Cristo, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Nós estamos já no domingo da 50ª. O próximo domingo já será a Quaresma, tempo de penitência que vamos começar. A próxima quarta-feira, agora será quarta-feira de cinzas. Então haverá a missa normalmente aqui no seminário, a missa de quarta-feira de cinzas, na próxima quarta, e será no horário de sempre, às 11 horas da manhã, aqui no seminário. Então quem quiser tomar parte da cerimônia de cinzas, da imposição das cinzas, pode vir na quarta-feira, às 11 da manhã. E vamos também, já nos avisos, então no próximo domingo também, que é o primeiro domingo da Quaresma, missa às 11, e essa semana, na quarta-feira, também missa às 11. E claro, com a quarta-feira de cinzas, começamos já um tempo de penitência que prescreve a Santa Igreja. Então vamos ver o que o Código de Direito Canônico, a disciplina da Igreja, nos obriga nestes dias de Quaresma, de penitência. Então, no cânon 1252, vai falar o direito canônico sobre a abstinência e depois também sobre o jejum. Então, na quarta-feira de cinzas, é dia dos dois, jejum e abstinência. Abstinência sem jejum, ou seja, só abstinência, deve observar-se em todas e cada uma das sextas-feiras do ano. Então, só abstinência, não é de carne, por exemplo, devemos fazer durante toda a sexta-feira do ano, não comer carne. A abstinência e jejum, as duas coisas. Então, a abstinência é só se abster de carne. O jejum é tomar uma refeição no dia. A abstinência e jejum tem de cumprir-se na quarta-feira de cinzas. Então, na próxima quarta-feira, uma só refeição completa, as outras duas podem ser menores, por exemplo, um pão com manteiga de manhã e uma xícara de café, o almoço sem carne, e à noite também algo mais simples, um suco ou uma sopinha rala, sem carne, e já está, não é só como uma refeição. Então, a abstinência e jejum tem de se cumprir na quarta-feira de cinzas, quarta-feira próxima, nas sextas-feiras e sábados da Quaresma. Então, durante toda a Quaresma, a partir de domingo, que é o primeiro, a partir da quarta-feira de cinzas, que começa a Quaresma. Então, durante todos os dias da Quaresma fazemos jejum, ou seja, só uma refeição completa do dia, e abstinências nas sextas-feiras e sábados da Quaresma. Férias das 4 têmporas, jejum mais abstinência, sábados da Quaresma e sextas-feiras. Férias das 4 têmporas, vigílias do Pentecostes, da Assunção de Nossa Senhora e de todos os santos e também do Natal. Abstinência mais o jejum. Então, para nós, na Quaresma, sábado e sexta. Nos restantes dias da Quaresma, deve observar-se apenas o jejum. Então, durante todos os dias da Quaresma, menos os domingos, jejum todos os dias. E sexta e sábado, jejum mais abstinência. Nos domingos e dias de preceito, as leis do jejum e abstinência, bem como as que prescrevem somente uma ou outra coisa, cessam. Então, só nos domingos, ou se cair alguma festa de preceito durante esses dias na Quaresma, aí não há jejum nem abstinência. Exceto na Quaresma, e as vigílias não se antecipam
e no sábado santo cessa depois do meio-dia. Então, esses dias de penitência vão até o sábado santo, né, que cessam depois do meio-dia. Por estes cânones, não é alterado nada do que está estabelecido por indultos particulares, por votos de qualquer pessoa física ou moral, por constituições e regras de qualquer religião ou instituto aprovado, quer de homens, quer de mulheres que vivem em comum, mesmo sem votos. Então não se altera, não é? Indultos são isenções de alguma obrigação concedidas temporariamente. Indultos especiais são também os que se contêm na bula da cruzada, como era a portuguesa, hoje substituída pelos indultos pontifícios, de que se falou acima. Então, para nós, não há esses indultos com a vacância da sé, nós não seguimos esses indultos particulares, porque não há autoridade, né, para promulgá-los, né? Sempre temporariamente são promulgados, que às vezes dizem, aqui no Brasil, outra disciplina, outras regras, outras mudanças. Então, nós seguimos o que está prescrito no Código de Direito Canônico de São Pio X, tá? Não seguimos nenhuma outra disciplina a mais e recomendamos, não é, que, se possível, sigam essas normas do direito. As leis de abstinência estão sujeitos todos os que tiverem completado os 7 anos de idade. Então, para fazer abstinência de carne, basta ter 7 anos de idade. As leis do jejum estão sujeitos todos, desde que terminam os 21 anos de idade até que principiem os 60 anos. Então, a obrigação do jejum vai dos 21 anos de idade até os 60 anos. Afirmam alguns canonistas e moralistas que, atento ao costume antigo e à mente do legislador, manifestada no esquema de 1913, as mulheres não estão sujeitas ao jejum depois de principiarem os 50 anos. Tal corrente não se pode admitir como um princípio geral, tanto mais que o cardeal Gasparri, presidente da Comissão para a Promulgação do Código de Direito Canônico, respondeu serem incluídas também as mulheres na palavra omnes, todos, que está no direito canônico. Então, todos, inclusive as mulheres, seguem essa regra também, do jejum, dos 21 aos 60. Como não pode haver vida cristã sem abnegação e sacrifício, o cristão não deve condescender com os maus desejos da natureza corrompida, impondo-se-lhe a obrigação de fazer violência a si mesmo, tanto quanto for preciso para cumprir o seu dever, de uma maneira especial nos tempos estabelecidos pela Igreja para se fazer penitência, como são os dias de jejum e abstinência e, sobretudo, o tempo da Quaresma. Então, não condescender com essas falsas ideias de que não posso fazer jejum, porque esse negócio de penitência acabou, etc. Não, fazer o possível para seguir o que pede a Santa Igreja para mortificar as paixões e os desejos da carne. Os párocos e demais sacerdotes devem ensinar aos fiéis a múltipla utilidade do jejum e abstinência, falando-os, exortando-os diligentemente ao cumprimento desses preceitos. E para que o não façam em vão, procurem dar-lhes exemplo e levar as pessoas com quem convivam a observá-los. Mostrem os párocos aos fiéis quão impróprio seja de um cristão assistir a bailes, danças, espetáculos carnavalescos e outros divertimentos profanos durante o tempo da Quaresma, que é o que a princípio parece que vai acontecer, o que sempre se passa, durante o tempo da Quaresma, põe essas festas diabólicas do carnaval. Essas festas diabólicas terríveis, que são esses divertimentos
do Carnaval. Então, não perder tempo com essas coisas, né? Parece que aqui Rio de Janeiro, São Paulo também, outras capitais, mudaram essas festas de carnavais, essas danças, essas coisas indecentes, profanas, para exatamente o tempo da Quaresma e da Semana Santa. Né? Então, os católicos não devem tomar parte nesses divertimentos, né? São coisas diabólicas. Né? Carnaval é essa festa da carne, do paganismo, que não tem nada a ver com o cristianismo. E nós vemos aí boa parte dos católicos se perdendo, né, nessas festas do demônio, né? Onde reinam, né, prostituição, bebedeiras, embriaguez, drogas, vícios, todo tipo de coisas, né, desonestas. Então, sobre o domingo de hoje, da 50ª, que nós estamos, né, a epístola é muito interessante de São Paulo, né, onde vimos que a caridade é importantíssima. Não adianta falar em línguas, como fazem aí os protestantes, os carismáticos, né, não sei o que, língua dos homens, língua não sei da onde, né? Sem caridade isso não serve para nada, né? E fora que essas coisas que fazem os protestantes, os carismáticos, são tudo falso, né? Coisas, invenções. São Paulo está falando ali na época quando Deus de fato enviou o dom de línguas aos apóstolos para evangelizar o mundo inteiro, e São Paulo diz: não adianta ter esses dons, não é, esses carismas, se não há caridade perfeita. Não? E o evangelho de hoje fala do cego. Nosso Senhor começa a predizer o que se vai passar, o que se vai acontecer, onde Nosso Senhor será preso, cuspido, crucificado, morto. Né? Por isso que já vem esse tempo da paixão, esse tempo de penitência, onde nós nos preparamos juntamente com o Nosso Senhor para sofrer tudo isso, né? Como vítimas de expiação. E depois fala do cego, né, de Jericó. E hoje vamos falar exatamente desta cegueira da maioria das pessoas, né? A cegueira espiritual. Hoje parece que estamos num mundo, né, de cegos, pessoas que não querem enxergar a verdade. O mundo inteiro num caos, numa catástrofe a nível mundial, né? A sociedade civil também, não há mais ninguém, nenhum Estado católico, né, que defenda Nosso Senhor e os direitos da religião. Pelo contrário, só vemos cada vez mais os estados, os países, né, contra a igreja, contra a religião, contra Deus. Na Colômbia, que eu estive recentemente, e só ao chegar, já fiquei sabendo da notícia que na Colômbia se aprovou, não é, a descriminalização do aborto, né? Então até não sei quantas semanas, 24 semanas, sei lá como é, já podem assassinar a criança no ventre da mãe. Isso não tem problema, não é nenhum crime assassinar as crianças, abortar, né, essas crianças inocentes. Então, como é que um país que se diz católico pode aprovar uma coisa abominável como essa na França, no Canadá, tantos outros países também, né? Ou seja, só vemos a degeneralização, né, dos povos, a perda, o paganismo, coisas assim, bestas, animais. As pessoas cada vez mais se tornando iguais às bestas, os animais, sem razão, nada de Deus, de religião. Aí começam as pestes, as guerras, fome, e vai piorar cada vez mais, porque o ser humano não quer enxergar mais a Deus, nem as verdades eternas. O grande milagre que hoje se conta no Evangelho há de ser a base da doutrina que agora hei de dar ao povo cristão. E convém que o saibais com as suas circunstâncias. Passando nosso Senhor Jesus Cristo por onde estava um cego, admirou-se este da multidão de gente que passava. Como ele não podia ver, ele só via que havia uma multidão de gente passando. Ele falou: o que é isso? Admirou-se dessa multidão que estava acompanhando, seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. E perguntando o que era, lhe responderam que era nosso Senhor, que aí vinha. Então começou a clamar com grande fé: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Os que acompanhavam o Senhor, enfadados,
dos seus gritos lhe diziam que se calasse. Porém ele, com mais ânsia, clamava, até que o Senhor mandou que lhe o trouxessem, e cheio de brandura lhe disse, que pretendes tu de mim? E ele lhe pediu a sua vista. Pois eu te dou, respondeu Jesus, e logo ficou com a vista, louvando todos a Deus por tão grande maravilha. E quanto mais estimável milagre será dar o Senhor Jesus vista aos cegos da alma. Dar-lhe-á, sem dúvida, se eles clamarem com fé e com perseverança, porquanto não perdeu o Senhor as suas entranhas de comiseração. Antes se interessa mais pela vista da alma que pela dor do corpo. Porém, se os cegos não clamam, se podem, se nem acabam de crer que são cegos, como há de o Senhor fazer-lhes o milagre que tanto importa? Então, esse tinha fé e acreditou em Nosso Senhor simplesmente porque ouviu passar, se é Jesus, eu tenho fé, Ele vai me curar. E foi, e gritou, e bateu a porta, e Nosso Senhor lhe deu a vista. Mas, olha, diz o Padre Almeida, no sermão de hoje, como os cegos da alma vão querer enxergar, ver a verdade, se já não creem em nada, se já não têm fé, nem tampouco procuram a Cristo, como serão curados desta cegueira? Triste estado é o da cegueira, diz o Padre Almeida. Triste como a noite perpétua em que o cego vive. Aquela mudança que haveria no universo se Deus de repente destruísse o sol, para nunca mais o vermos, ficando o mundo enterrado em perpétuas trevas. Essa, creio eu, que tem qualquer miserável que perde a luz dos seus olhos. Com bem razão, dizia o velho Tobias, como posso eu ter alegria se não vejo a luz do céu? O cego não vê os céus, trono da grandeza de Deus, não vê a luz, retrato da sua formosura, não vê na terra as obras maravilhosas da mão divina, que dão a conhecer os seus divinos atributos. Para um cego, nem a beleza no dia, nem na clara noite formosura, nem no céu estrelas, nem no prado flores, nem na admirável variedade de criaturas aquela viva imagem de grandeza divina que está levando o pensamento ao Supremo Criador, que as formara. Falta-lhe tudo, porque a luz dos seus olhos falta. Que maior tristeza não poder contemplar estas belezas. Mas ainda há circunstâncias mais funestas, porque a roda do cego tudo são perigos. Diante dele estão os seus inimigos, e quase lhe tiram a vida, e ele muito descansado. Diante de seus pés tem armado o laço em que o prendam, e ele cuida em que aí está o seu maior bem. Às vezes vai direto ao precipício irremediável, e com grande alvoroço deseja caminhar para ele, assentando que aí está a sua felicidade. Que triste condição é a dos cegos. Eles não enxergam nada, vão caminhando, às vezes tem um precipício à frente, que eles podem cair, porém como não enxergam, vão e se precipitam aí. E tantos outros, têm os inimigos à frente e não podem enxergar. Então muitas vezes, tudo isso são analogias também com o mundo espiritual, com a nossa cegueira da alma. Muitas vezes vemos os nossos inimigos e não queremos enxergá-los como são. Vemos os pecados, as desonestidades,
as danças, essas coisas do carnaval, essas casas de perdição, quantos outros pecados mais, sabemos que está errado e vamos caminhando cegos em direção a esse passo, dando passo em direção a esses pecados graves, e assim vamos nos perder. São os cegos também da alma, do espírito. Um só bem conheço na cegueira, que é conhecerem que são cegos. Esse é o único bem, saber que eles estão cegos. E deste conhecimento nasce a prudência nos passos. Então, quando você sabe que você está cego, você não vai sair andando por aí destrambelhado. Vai ali com a bengalinha, devagarzinho, com prudência, caminhando, para ver se não tem nada ali onde vai cair. Deste conhecimento nasce a prudência nos passos. E a cautela nos perigos. Você sabe que a qualquer momento pode levar um tombo, ou se precipitar num fosso. O cego nunca se fia de si, muito menos nos passos perigosos. Sempre busca quem o possa conduzir seguramente, e mais se confia de um cão que do seu próprio entendimento, porque conhece que é cego, e a não fazer assim, que seria do pobre cego? Então, às vezes, vai ali com um cão que vai levando, né? Ou alguém que ele paga para lhe conduzir, ou com uma caridade que vai levando, porque ele sabe que é cego e que não tem condições de andar ali. A mesma coisa somos nós, né? Somos todos cegos, né? E dependentes. Não podemos confiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças. Temos que confiar em Deus, na sagrada religião, né? Na hierarquia católica, nos bispos, no catecismo, né? Então, imagine que desgraça, que cegueira nós estamos atualmente, né? Que não podemos confiar, somos cegos e não podemos confiar naqueles que nos conduzem, porque também são cegos. Cegos conduzindo outros cegos, ambos cairão num abismo. E é com relação à falsa igreja conciliar, né? Onde ali nós teríamos que encontrar força, fortaleza, nos papas, nos bispos, nos cardeais, nos padres, né? Encontramos outras pessoas cegas, né? Completamente. Então, como se apoiar nisso? Então, estamos no mundo, né, completamente cego, nas trevas, como disse o autor. Né? Cegos nas trevas, sem essa luz, né, para nos guiar, nos conduzir. Claro que temos, né, sabemos muito bem que é o ensinamento da igreja de sempre, né, um ensinamento de 2000 anos, mas, claro, evidentemente, teríamos que ter, né, os legítimos pastores para seguir. Porém, nesse tempo de crise na igreja, de vacância da sé, estamos quase praticamente sós. Se não foram os bispos, né, da tradição, os sacerdotes fiéis, né, que saíram, que abandonaram a falsa igreja do Vaticano II e, né, se prenderam à tradição, ao ensinamento de sempre da igreja, ao magistério de sempre, estaríamos perdidos sem esses poucos padres, bispos e religiosos, como ovelhas sem pastores. Porém, temos que caminhar, temos que seguir, né? E a luz é a doutrina católica, né? A doutrina de sempre, de nosso Senhor Jesus Cristo, deixada aos apóstolos, né? Aos doutores, aos santos padres, né? Até os dias de hoje, que ensinam os bispos fiéis e os sacerdotes fiéis. Essa é a única luz que temos, né? Uma pequena luz nesse mundo escuro de trevas. Não somos nós assim os cegos da alma, porque o primeiro efeito que faz essa cegueira é fechar-nos os olhos do entendimento, com os quais puderamos conhecer semelhante miséria. Meus filhos, crede-me, destes cegos da alma, nenhum crê que é cego, senão quando as quedas lhe abrem os olhos, e ainda assim é que a luz de Deus nos ilustre. Porquanto, sem esta luz, de que serve ter olhos abertos, se não podemos ver? Mas vejamos agora se vós sois ou não cegos. Então, muitas vezes só aprendemos quando levamos um tombo, né? Só vamos entender que estamos cegos de fato quando vem a queda. E aí, quando a gente se arrebenta, quebramos a cara, aí entendemos que necessitamos de um guia, de um diretor espiritual, de um confessor que nos leve de fato no bom caminho, né? Sem tropeções. Por isso o importante da confissão,
quinzenal, semanal, mensal, sempre consultar o nosso diretor espiritual, um padre de confiança, não é? Que não seja um falso desses padres aí, mas um padre verdadeiro, tradicional, católico, né? Consultar, ver o que é que eu tenho de fazer, o que é que eu tenho de seguir, para onde devo proceder, procurar o conselho dos sábios, né? O estudo do catecismo, da Sagrada Escritura, da vida dos santos, para poder nos nortear. Se seguimos a nossa própria vontade, nossos próprios conselhos e esquecemos os conselhos da Igreja de Deus, vamos ser como estes cegos. E só vamos aprender depois de várias tropeções, de várias quedas, que somos cegos e que necessitamos de uma luz maior, que é de Deus. As graças de Deus. Quantas vezes recebemos essas graças, né? Essas vozes de Deus na nossa consciência, graças atuais, santificantes, né? Para mudar de vida, né? Nos convertermos verdadeiramente, seguir uma vida séria, católica e deixamos, não amanhã eu me converto, hoje eu vou para o baile, para a piscina, para as praias, para a dança, para o churrasco, não vou à missa, não quero saber nada de igreja, né? Vou pecar, depois eu procuro a Deus. Então, às vezes não tem esse depois, às vezes o buraco que nós vamos cair é um abismo profundo que de lá não vamos sair mais, né? Vamos morrer e depois, qual será o nosso destino? Da sorte que vive o pecador, para ele é o mesmo que se não houvesse Deus, nem céu, nem inferno, nem bem-aventurança, nem pena. É como esses modernistas hoje não acreditam no céu, nem no inferno, os padres, falsos padres, aí, falsos bispos, mesmo esses falsos papas, não acreditam no purgatório, no inferno, em nada. Tudo é misericórdia, todo mundo está salvo e vai para o céu, não existe pecado, a pessoa vai confessar, não, isso não é pecado, viva a sua vida, está tudo bem, vai fazer uma terapia lá com o psicólogo e está tudo certo. São todos cegos. As admiráveis maravilhas dos mistérios da nossa redenção, para eles são bem inúteis, como dizem os modernistas. Isso tudo é bobagem, é besteira. Materialismo, tem que viver o mundo presente. Esse negócio de céu, de paraíso, isso é tudo bobagem que ensina a religião. E tanto valeria que fossem fábulas de poetas, porque nada disso lhe importa para o seu modo de vida. Então, para o homem moderno está ótimo, isso é tudo fábula, história da carochinha, né? Tudo isso daí é tudo mentira para enganar as pessoas. A gente tem que curtir a vida, viver bem, seguir os prazeres, as paixões desordenadas, ser feliz, entre aspas. Então, para eles é ótimo que tudo isso seja mentira, porque aí justifica a má vida que eles levam. A beleza, a harmonia, a congruência da doutrina, do Evangelho, é tão indiferente ao pecador como se nem Deus a viesse ensinar ao mundo, nem jamais lembrasse a ninguém o dar-nos essa sublime ideia da virtude. Para o pecador, bem pouco importa que o Filho de Deus quisesse vir ser homem por nosso respeito, que nos elevasse à grandeza de filhos de Deus, que nos comprasse com o seu sangue o morgado eterno do céu, que nos regale com o seu divino corpo no sacramento. De que serve a lei a quem por ofício a quebranta? De que servem as promessas eternas a quem não quer gozar esses bens a que renuncia? De que servem as ameaças de castigos a quem zomba deles? Nada disto vê o pecador, e não diremos que é cego. Então, a humanidade hoje, as pessoas, né, acreditam nisso, que tudo são fábulas, ensinamentos, bobagem, novelas, que se pode continuar com a vida errada, que Deus perdoa tudo, que Deus é misericordioso. Até falsas devoções inventaram, a falsa freira Faustina, da Divina Misericórdia, que no final dos tempos todo mundo vai se converter, que até o diabo, no final dos tempos, vai se converter, vai todo mundo para o céu, ficar juntinhos, bem unidos. Né? E você pode levar a vida que você quiser, isso não é pecado, nada. Mas se Deus veio ao mundo, se deu a vida por nós, se morreu numa cruz, e é por isso que fazemos penitência, para levar uma vida séria, condigna, a imitação de Cristo, que tudo sofreu, não é? Para nos salvar. Porém, a maioria das pessoas olvidam, esquecem estes mistérios da nossa fé e vivem como bestas. Não é?
Isso não é cegueira? Se pergunta o Padre Almeida no seu sermão de hoje, que estamos comentando. Então, que coisa terrível, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, amigos, é viver uma vida assim, de cegueira total das coisas religiosas. Isso chama-se indiferentismo religioso. Pessoa indiferente se há Deus, se há céu, se há inferno, se há pecado, lei ou não me interessa. Então, que Deus afaste de nós esses pensamentos terríveis, essas falsas ideias, que possamos ser católicos ortodoxos, em todo o sentido da palavra, ou seja, verdadeiro, de fé firme, que quer dizer essa palavra ortodoxa, né? Não confundir com os ortodoxos falsos, né? Mas a verdadeira ortodoxia, que é a doutrina católica apostólica romana, da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana. Ortodoxa quer dizer ser firme na fé, não ser titubeante, não ser indiferente, levar uma vida de prática, também não somente de pregar, como diz São Paulo, né? Mas de viver e com caridade, né? Amando a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos, e a Deus acima de tudo, e as suas leis acima de tudo, sem nenhum indiferentismo, sem moleza, sem fraqueza, sem preguiça, no cumprimento das leis de Deus, mas está pronto, vigilante, né? Com a espada na mão e o escudo para se defender, lutar e se defender. Né? Essa espada representa os sacramentos. Não podemos combater essa luta espiritual sem os sacramentos, impossível. Sem a confissão, sem a Eucaristia, sem a confirmação que nos torna soldados, combatentes por nosso Senhor, combatentes contra o mundo. Nós somos da igreja militante. Sem esses sacramentos não nos salvaremos. Sem o batismo, né, que nos torna filhos de Deus, membros da igreja católica, impossível. E o escudo é a oração. Quem reza se salva, quem não reza se condena, diz Santo Afonso Maria de Ligório. E a devoção a Maria Santíssima. Nesse mundo terrível de trevas, apareceu Nossa Senhora em Fátima, em 1917, pedindo aos fiéis oração e sacrifício. Nossa Senhora disse: nos últimos tempos, as duas tábuas de salvação para o mundo moderno será a devoção ao meu Imaculado Coração e a récita, a oração do Santo Rosário diariamente. Reza o terço todos os dias. E, se possível, em família. Toda a família se reunir para rezar o terço. Então, queridos amigos, queridos fiéis, rezem nessa intenção, porque o mundo parece que vai cego, cada vez pior. Não tem amor a Deus, não tem a devoção à Santíssima Virgem. De onde virão os apóstolos dos últimos tempos, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort? Se toda essa gente está cega, sem amor a Deus e a Nossa Senhora. Esses apóstolos dos últimos tempos somos nós, são aqueles que nos acompanham, são aqueles que vivem a fé católica de maneira integral, que são firmes no combate contra o modernismo, contra o demônio, né, o mundo e a carne. Então, se queremos ser fiéis a Deus, a Jesus Cristo, a sua igreja, se queremos ser católicos de fato, não é? Temos que abrir os olhos, temos que passar a levar uma vida séria, uma vida nos sacramentos, uma vida de oração, não é? Uma vida de observância da lei e dos mandamentos de Deus. Senão, vamos perecer. Seremos como esses, né? Cegos, vão conduzindo cegos e uma fila enorme, todo mundo, não é? Caindo no abismo da perdição. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.